Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Superação. Não existe outra palavra no nosso vocabulário que melhor define o meio-campista Santi Cazorla. Considerado um dia um dos melhores jogadores de sua geração, esse espanhol sentiu literalmente na pele como a trajetória no futebol é cheia de altos e baixos. Por isso, no vídeo de hoje, o Gol de Canela conta detalhes sobre a vida e a carreira desse jogador. Confere só! Veloz, habilidoso, ambidestro, dono de uma excelente visão de jogo e um especialista da bola parada. Só de destacar essas características, já dá para perceber que Cazorla é um jogador bastante diferenciado. Nascido no dia 13 de dezembro de 1984, no município de Llanera, que fica localizado na região das Astúrias, Santiago Cazorla González, ou simplesmente Santi Cazorla, desde muito pequeno deixou claro que o seu sonho era ser jogador de futebol. Por isso, com apenas 5 anos, ele já praticava o esporte na escolinha do modesto Clube Deportivo Covadonga. Já a partir de 1996, prestes a completar 12 anos, Cazorla contou com o apoio da família para ingressar na base do Real Oviedo, um dos clubes mais conhecidos das Astúrias. Por lá, o meio-campista completou sua formação e, atuando ao lado de nomes como Juan Mata, passou a chamar a atenção de outros clubes da Espanha por conta do seu estilo de jogo diferenciado. Logo, como o Real Oviedo precisava de dinheiro, em julho de 2003, Cazorla foi vendido para o Villarreal. Como tinha apenas 17 anos na época da transferência, a então promessa espanhola foi colocado a princípio para treinar no time B do Submarino Amarelo. A ideia era dar mais rodagem ao jogador antes de lançá-lo aos profissionais. Porém, as boas aparições no time B, aliada às primeiras convocações para as seleções de base da Espanha, fizeram Cazorla ser promovido ao time principal do Villarreal ainda durante a temporada 2003-2004. Bom, como na época o Villarreal contava com muitos jogadores do meio de campo para frente, os primeiros anos de Cazorla como profissional não foram muito fáceis. Apesar de ter participado de quase 70 partidas entre 2003 e 2006, na maioria das vezes ele só atuava alguns minutos saindo do banco de reservas. E isso passou a incomodar o meio-campista, que começou a pressionar a diretoria do Submarino Amarelo para que ele fosse emprestado ou negociado para outro clube. Foi então que, em julho de 2006, por cerca de 600 mil euros, ele foi negociado com o modesto Recreativo de Huelva, que na época disputava a primeira divisão espanhola. Com um contrato válido por 4 anos e com a promessa de que teria mais minutos em campo, Cazorla encontrou no novo clube um ambiente perfeito para realmente mostrar o seu futebol. E foi justamente isso que aconteceu. Mesmo sofrendo com alguns problemas físicos, o meio-campista foi fundamental na campanha que levou o Recreativo de Huelva ao 8º lugar da primeira divisão. Ao todo, ele marcou 5 gols em 34 jogos, números até baixos para a bola que ele jogou. Só para se ter uma ideia, Cazorla se destacou tanto naquela temporada que algumas revistas espanholas, como a Dom Balón, por exemplo, o elegeram o melhor jogador do ano na Espanha. Curiosamente, ao invés de ser negociado para outro clube da Europa, em julho de 2007, Cazorla teve que retornar ao Villarreal. Isso aconteceu porque, para vender o jogador em 2006, o Submarino Amarelo exigiu uma espécie de exclusividade de recompra. Ou seja, se o meio-campista se destacasse no Recreativo de Huelva, o Villarreal teria o direito de fazer uma primeira proposta para recontratar o jogador. Dessa forma, por cerca de 1,3 milhão de euros, Cazorla assinou um novo contrato com seu ex-clube. Deixando esses acordos estranhos de lado, fato é que no início dessa segunda passagem pelo Villarreal, Santi Cazorla continuou a apresentar um ótimo futebol. Seja jogando no meio ou como ponta, ele foi peça-chave na histórica campanha do vice-campeonato espanhol na temporada 2007-2008, com 10 assistências e 6 gols em 49 jogos. Além disso, foi também durante esse período que veio as primeiras convocações para a seleção principal da Espanha. Aliás, com apenas 2 jogos disputados na seleção, Cazorla acabou sendo convocado para participar da Eurocopa de 2008, competição na qual a Espanha levou o troféu.
Foi a primeira grande conquista na carreira do jogador. Depois de mais 3 temporadas e algumas sérias lesões que o chegaram a tirar da Copa do Mundo de 2010, em julho de 2011, Cazorla aceitou deixar mais uma vez o Vídea Real. O seu destino acabou sendo outro clube espanhol, o Málaga, que na época desembolsou aproximadamente 21 milhões de euros pela negociação. Mesmo cercado de expectativas, a passagem do meio-campista pelo novo clube espanhol foi relativamente curta, durou apenas 1 ano. Como na época o Málaga já estava enfrentando sérios problemas financeiros, chegando a atrasar meses de salário, Cazorla resolveu deixar o clube ainda em agosto de 2012 para assinar com o Arsenal. A negociação ficou em torno de 19 milhões de euros. Pela primeira vez na carreira, o jogador teria a chance de atuar em uma liga fora da Espanha. Ao todo, a passagem de Santi Cazorla pelo Arsenal durou exatas 6 temporadas. Durante esse período, mais precisamente nas 3 primeiras, o espanhol encantou a torcida com seu talento. Com 27 gols e 35 assistências em 148 jogos, ele foi o maestro da equipe inglesa em diversas ocasiões, como por exemplo, na conquista de 2 Copas da Inglaterra. Já na seleção espanhola, sua participação também foi expressiva durante esse período de alta na Inglaterra. Além de ter sido campeão de mais uma Eurocopa, no caso a de 2012, o meio-campista foi chamado para sua primeira e única Copa do Mundo, a de 2014, realizada aqui no Brasil. Porém, a partir de dezembro de 2015, Cazorla passou a enfrentar uma batalha contra o próprio corpo. Tá certo que o jogador já vinha atuando à base de infiltrações desde 2013, mas nesse caso, o espanhol realmente teve uma primeira grave lesão ao machucar o joelho direito. Foram 3 meses afastado do futebol. Depois, entre idas e vindas ao departamento médico, ele esboçou alguns retornos, até que em outubro de 2016 veio o grande baque. Uma operação no tendão na zona plantar do pé direito rendeu ao jogador uma grave infecção, que só conseguiu ser solucionada após outras 8 operações. Para se ter uma ideia, na última reconstrução do tendão, Cazorla precisou tirar parte da pele do braço esquerdo, onde tinha uma tatuagem com o nome da filha. Foi realmente uma situação assustadora, fazendo muitos acreditarem que o espanhol nunca mais poderia jogar uma partida de futebol. Enfim, quando acabou o contrato com o Arsenal, em junho de 2018, Cazorla resolveu literalmente recomeçar sua carreira na Espanha, e o time escolhido foi justamente o Vídea Real. Recebendo o total apoio da torcida e principalmente da diretoria, o meio-campista teve tempo para concluir a sua recuperação e já em julho daquele ano pôde fazer sua reestreia em um amistoso contra o Hércules. Foi uma cena realmente emocionante para os amantes do futebol. A partir daí, tirando apenas alguns afastamentos por problemas musculares, Santi Cazorla seguiu tocando sua carreira normalmente. Entre 2018 e 2020, foram 22 gols e 10 assistências em 86 jogos pelo Vídea Real, números que só confirmaram sua recuperação por completo. Até convocações para a seleção espanhola voltaram a acontecer. Já em julho de 2020, seduzido pelas altas cifras oferecidas, o espanhol aceitou uma proposta para jogar no Al Sadd do Catar e por lá, no alto dos seus 37 anos, segue jogando muita bola até hoje. Aliás, agora em 2022, Cazorla é um dos melhores veteranos em atividade no futebol mundial. Levando em consideração apenas jogadores com mais de 35 anos, ninguém tem mais participações em gols do que esse espanhol. São até agora 6 gols e 11 assistências em 20 jogos no ano. É, no mínimo, um momento merecedor para um jogador de tanto talento que nunca duvidou de sua capacidade de recuperação. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!